Bom dia, nós somos a dupla que vai apresentar sobre a árvore de intervalos e eu sou a Bruna e depois o Guilherme vai explicar o código. No primeiro tópico, a gente tem um pouco sobre o histórico da árvore de intervalos. Eu fiz algumas pesquisas e eu acabei descobrindo que não teve um criador específico para a árvore de intervalos, mas existem registros que ajudam a identificar quando que foi se aprimorando os estudos sobre a árvore de intervalos. A árvore de intervalos ela é uma estrutura que tem sua vertente baseada em dados, separados por intervalos. Cada nó dentro da árvore é um intervalo. Ele pode ser aplicado, por exemplo, no encontro de vários elementos dispostos dentro de uma cena tridimensional, o que o coloca como parecido com a árvore de segmentos. Uma forma de resolução da árvore de intervalos é fazendo uma visita a cada um desses nós e fazendo a verificação do conteúdo dele, para averiguar se ele precisa de tempo ou se o ponto já pode ser interceptado. A árvore de intervalos ela permite que o usuário inclua e exclua intervalos de tempo baseado no que ele quiser também. Em alguns casos, pode ser requerido tempo de processamento e consulta. Isso, claro, se os intervalos ocorrerem no curto espaço de tempo. Entende-se que a árvore de intervalos foi aprimorada e desenvolvida por um grupo de programadores ao longo dos anos, visando a melhoria na área, tanto da programação quanto da geometria computacional. É um dado que, no ano de 1984, Mark Deberg, Mark Van Creveld, Mark Overmars e Ottfried Schwarzkopf publicaram um livro que ajudou a ampliar e a melhorar o estudo da árvore de intervalos, permitindo que a árvore se transformasse numa ferramenta, onde o método é melhor aplicado, vantagens e desvantagens. Aplicação. Por ser uma estrutura de ordem geométrica, ela melhor se aplica dentro de locais onde se exige uma variada tomada de decisão. Um exemplo prático é um mapa, onde para localizar uma das estradas é preciso conferir uma área e seguir os elementos que se seguem até chegar ao destino desejado pela pessoa. Com isso, a visão dos vários caminhos torna-se tridimensional, ampliando o caráter espacial da árvore de intervalos. Vantagem: a árvore de intervalos permite conferir quais os dados se sobrepõem ao intervalo determinado. A árvore de intervalos permite incluir e excluir o intervalo considerando o tempo. A árvore de intervalos ela é boa se os dados eles estão mudando com muita frequência. Bem, agora falando sobre as desvantagens da árvore de intervalos, é que ela tem uma implementação muito complexa, ela ocupa 4 vezes mais espaço dentro de um array, não é bom para grandes intervalos com um único valor, e se os dados forem fixos, é melhor optar por outras estruturas mais simples. Agora a gente vai fazer uma análise do algoritmo comparando com o outro. Eu escolhi a árvore rubro-negra para fazer essa comparação. As duas são árvores de estrutura, seus dados são binários. A árvore de intervalos ministra apenas intervalos, como horários e contagem de tempo, enquanto a árvore rubro-negra é uma árvore usada para armazenar e constar chaves, podendo elas serem números ou palavras. Sobre a árvore de intervalos, o propósito dela é o armazenamento e a consulta de chaves, que elas podem ser palavras ou números. Funcionalidade: inserir, verificar, encontrar todos os intervalos que se sobrepõem. Estrutura: cada nó contém um intervalo. Uso: usado para consultas de intervalos, como em sistemas de reserva de horário. Árvore rubro-negra. Propósito: armazenar e constar chaves, intervalos de tempo, horário, segmentos de linha. Funcionalidade: inserir, buscar, remover algum valor. Estrutura: eficiência com grande valor de dados. Uso: quando é necessário, consulta e armazenamento de dados. Balanceamento: a árvore rubro-negra é autobalanceada, enquanto a de intervalos não precisa de balanceamento. Desempenho: a árvore de intervalos é melhor do que a árvore rubro-negra para consultas específicas de intervalos. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre como funciona a árvore de intervalos graficamente. Na árvore de intervalos, cada nó representa um intervalo
E as conexões entre os nós indicam se um nó se sobrepõe ao outro. Na raiz do nível 0, a gente vai ter os elementos de 1 a 8 e a gente vai somar todos eles, dando o resultado de 36. Depois, no nível 1, a gente vai dividir o intervalo ao meio. De 1 a 4 vai dar 10 e de 5 a 8 vai dar 26. A gente soma cada um desses intervalos divididos. No segundo nível, a gente divide de novo. Então, a gente vai somar 1 com 2, que vai dar 3. O 3 com 4, que vai dar 7. O 5 com 6, que vai dar 11. E o 7 com 8, que vai dar 15. Numa consulta, ele percorre só o intervalo indicado pelo usuário. Então, se o usuário queria só a soma do 7 com 8, ele já vai receber 15 automaticamente. Ele não vai precisar percorrer todos os elementos para chegar nesse resultado. Ele vai justamente no caminho que o usuário pediu. Bom dia, gente. Vou explicar para vocês como é que funciona o método graficamente. Então, aqui a gente tem a criação da classe interna que representa um nó na árvore, essa classe aqui, onde a gente vai ter o armazenamento do início e do fim do intervalo, juntamente com o maxFin, que vai ser onde ele vai guardar o maior valor do fim da subárvore. Também a esquerda e a direita. A esquerda vai ser o ponteiro da subárvore menor e o da direita o maior. E depois nós vamos ter o construtor que inicializará o nó com os valores básicos, com o início recebendo o início, o fim recebendo o fim e o max fim recebendo também o fim. E após isso também tem a raiz da árvore, que vai ser o ponto de entrada para tudo que vai acontecer. Logo após isso a gente vai ter o método público para inserção, que chama a função recursiva inserir recursivo. Depois nós vamos ter o inserir recursivo, que vai ser um método recursivo para inserção dos valores. Nós vamos ter aqui, se o nó atual é nulo, ele cria um novo nó. Logo após, ele insere à esquerda, se o início for menor, se não, ele insere à direita. Aqui, ó. Ele atualiza, então, o maxFin com o maior valor encontrado e retorna o nó modificado. Depois nós vamos ter a busca dos intervalos, onde vai ser criado um método recursivo para busca, aqui. Se o nó for nulo, ele retorna sem ação. Depois ele vai verificar a sobreposição usando a regra onde A pode ser menor ou igual a D e C pode ser menor ou igual a B. Isso é só para vocês entenderem como ele vai fazer a busca. Depois ele vai fazer uma busca à esquerda só se o maxFin da esquerda permitir a sobreposição. Depois nós vamos ter a classe de remover recursivo, onde ele localiza o nó pelo início, ou seja, ele desce na árvore e ele trata a colisão de inícios iguais com fins diferentes, ou seja, os números abaixo diferentes do de cima. Aqui no caso 1, no caso do nó com 0 ou um filho, ele retorna o filho existente. E no caso 2, com 2 filhos, ele substitui pelo menor nó da direita. E ele atualiza então o maxFin considerando ambos os filhos. Depois disso ele vai o método de encontrar o nó mais à esquerda, ou seja, o menor valor em uma subárvore. Depois aqui a gente tem o método funcionando, ou seja, ele cria uma árvore e insere 4 intervalos. Depois ele faz uma busca nos intervalos que se sobrepõem, ou seja, 6 e 14. Que a gente vai buscar. Ele imprime os intervalos de 5 e 12, 10 e 30 e remove o intervalo 10 e 30, como a gente tinha visto anteriormente no método de remover. E aqui é ele funcionando graficamente. Tá vendo? A gente pesquisou os números 6 e 14. Aqui foi a sobreposição que deu, ou seja, do intervalo de 6 e 14 ele achou o 5 e 2 e o 10 e 30, só que como o 10 e 30 a gente removeu, sobrou só o 5 e 12. Esse é o fim. Bem, para finalização do nosso vídeo, a gente pode chegar à conclusão de que o uso da árvore de intervalos é funcional se os dados trabalhados com ela forem numéricos. Inclusive, funciona perfeitamente com a questão de intervalos de tempo e horários. Pensando nisso, é essencial que se considere o volume de dados que o programa irá manipular, bem como se eles estiverem sempre mudando e não forem dados fixos. Então, a árvore de intervalos é uma boa opção para a implementação.